Flamengo manda duro recado a Gabigol. O maior patrocínio master da história do Mengão. Vamos comentar sobre isso, comentar sobre o estádio. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou tão bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e já vamos direto e reto ao ponto. Qual que é o ponto? Tá aqui. Hoje é aniversário de Nunes, eterno ídolo da história do Flamengo, completa hoje 70 anos de idade. Parabéns ao Nunes, meteu aquele gol maravilhoso contra a equipe do Atlético Mineiro, né, lá em 1980, Campeonato Brasileiro de 1980, aquele gol maravilhoso, aquele dribla, manda a bola ali pro fundo do barbante, Flamengo campeão brasileiro, e ele completa aniversário hoje. Que Deus te abençoe, tá, Nunes, que você possa ter muitos anos de vida pela frente. E o Nunes, que eu já entrevistei, aliás, ele comentou sobre essa situação aí do Gabigol, falando o seguinte: nós, pessoas públicas, temos que administrar a profissão. A vida particular e o carinho que você recebe das pessoas que te amam está coberto de razão. O Nunes tá muito coberto de razão, o Nunes, quando ele fala isso, né? E esses ídolos das antigas, eu costumo dizer que eles tratam melhor o torcedor do que os ídolos de hoje em dia. Eu não tô falando só do Gabigol, tá? Falando até de outros atletas, de outros jogadores que não convém aqui agora citar, mas eles entendem bastante, sabe, essa idolatria da torcida do Flamengo, coisa que hoje em dia, e aí incluindo o Gabigol, né, às vezes parece que não entende muito bem o que acontece. E aí, meus amigos, o Zico, né, que é o maior ídolo da história do Flamengo, não tem nem comparação isso aí. Ele foi procurado pelo jornal O Globo para comentar essa situação do Gabigol. Entretanto, ele disse que a chance dele de comentar essa polêmica do Gabriel é zero, nenhuma. Ele não vai entrar nessa. E vou falar um negócio para vocês: o Zico está coberto de razão de não entrar nessa. Você sabe por que o Zico está coberto de razão? Porque se ele dá uma opinião a favor do Gabriel, vai ter gente xingando ele. Que isso, Pedrão? Gente xingando o Zico? Vai ter. Olha o que eu tô te falando. E se ele entrar contra o Gabigol, aí vai ter mais gente xingando ele. Porque tem pessoas que acham que o Gabigol é incriticável. Parece até uma horda de gente assim que vai criticar o Zico, mas não vai criticar o Gabigol. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então o Zico está coberto de razão. Mais uma decisão acertada do nosso querido Galinho de Quintino, o maior ídolo da história do Flamengo. Isso aí não tem nem comparação. Hoje é aniversário, sabe de quem também, minha gente? Do Gerson, nosso Vapo. Completa hoje 27 anos de idade. Parabéns, Gerson. Parabéns, Vapo. O Vapo que foi campeão da Libertadores 2019 com o Flamengo. Em 22 ele não estava, ele voltou apenas em 23. Campeão brasileiro 2019-2020. Campeão da Supercopa do Brasil 2020-2021. Campeão da Recopa 2020. Campeão do Carioca 2020-21 e 2024. Parabéns ao nosso Vapo, ao nosso Coringa, completando 27 anos de idade. Que ele possa dar muitas alegrias à nação rubro-negra. E eu gosto do Gerson. Eu sei que eu critico o Gerson, eu falo do Gerson. Muita gente detona o Gerson por aí. E às vezes eu tomo até marretado porque eu gosto do Vapo, eu gosto do Coringa, eu gosto do Gerson. De vez em quando joga mal, mas isso aí é normal de todo jogador. Pedrão, passa pano do Gerson. Pô, falar o que você quiser aí, meu amigo. Vou prosseguir com as notícias do Flamengo. Tá aí, ó. Multicampeão como jogador do Flamengo e atual treinador da equipe sub-17 rubro-negra, Felipe Luiz será homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O evento ocorrerá hoje, na segunda-feira, às 7 horas da noite. A homenagem dará por conta das diversas conquistas do ex-lateral esquerdo do Flamengo no futebol, né? Tanto lá no Atlético de Madrid, que ele foi campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, eu acho que da Euroliga ele também foi campeão, da Champions League infelizmente bateu na trave 2 vezes, perdendo para a equipe do Real Madrid de Cristiano Ronaldo. No Flamengo, né? Campeão da Libertadores, vários campeonatos cariocas, campeão brasileiro duplamente, não tem nem o que falar
do Filipe Luiz, já da trajetória dele no Clube de Regatas do Flamengo, uma trajetória extremamente vencedora. Elenco do Flamengo treinou hoje às 9 horas da manhã no CT Leandro Urubu, no penúltimo trabalho antes da decisão da próxima quarta-feira, dia 22, em Manaus. E ó, ou eu vou para Manaus hoje, ou eu vou para Manaus amanhã. Quem tá definindo isso aí é o Luiz Felipe, lá da Flex Trip. Já falei que você tem que ir lá comprar um pacote com ele. Vem através do Mengão Melhor. Flex Trip Brasil. Não tem segredo. Tite comanda as atividades físicas, táticas e técnicas no CT. Aliás, comandou, mudando o verbo. Ele também já vai esboçar a equipe que vai enfrentar a equipe do Amazonas, o time do Amazonas. Aliás, essa equipe já está esboçada. Vou comentar com vocês agora a escalação do Flamengo. Pedrão, tu tá vazando, tô vazando nada, já tá publicado em tudo que é site, tudo que é portal, não tem segredo nenhum. Não é segredo, como a gente fala aqui na cidade do Rio de Janeiro. O técnico Tite escolheu o Matheus Cunha para atuar no lugar do Rossi. Que isso, Pedrão? Barrou o Rossi? Não barrou o Rossi. A questão é que nas Copas o Tite vai sempre escalar o Matheus Cunha. É lógico que se o Matheus Cunha tiver condições de jogo, o Tite entende que o Matheus é um bom goleiro, mas entende também que não tem como barrar o Rossi nesse momento, que tá defendendo bem e coisa e tal. Então o Matheus Cunha vai pro gol. Existem muitas críticas, né? Não de toda a torcida do Flamengo, mas de alguns torcedores em relação à atuação do Matheus Cunha, por exemplo, naquele segundo jogo contra o Olímpia no Paraguai. Mas o Tite confia que pode recuperar o jogador. E falando de caráter, falando de fora do campo, o Matheus é um ser humano ímpar. Então eu torço muito por ele, mas é lógico que se jogar mal, a gente vai criticar. Não tem jeito, vocês sabem como é que funciona aqui no canal Mengão Melhor, sem massagem. Na zaga, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, portanto, Davi Luiz vai começar no banco de reservas. O Léo Pereira tá com uma lesão no posterior, no músculo posterior da coxa esquerda, tá? Isso aí não é segredo pra ninguém. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Mais à frente, a dupla de volantes, De La Cruz e Alan. Como meio armador, na meiuca, Jorjan de Arrascaeta ali só como? Distribuindo as boletas pro Gerson e também para o Everton Cebolinha, que vai jogar aberto, né? O Gerson vai jogar do lado direito, o Cebolinha vai jogar do lado esquerdo e o Pedro também recebendo as bolas do De Arrascaeta ali como centroavante. Então você vê, pela configuração da equipe que o Tite vai levar a campo, tudo bem ter o Matheus Cunha que não é titular, mas o Tite tá botando força máxima. Ainda mais que não teve o jogo contra o Vasco. Acredito que se tem um jogo contra o Vasco, de repente ele tirava um ou outro, o que eu ia achar perigoso e ia criticar. Porque não vem com história de carochinha, porque é longe, são 4 horas de viagem. Meu amigo, tem que entrar dentro do campo e tem que fazer o melhor para a nação manauara. E para toda a nação rubro-negra, porque 1-0 é placa magro. Esse 1-0, lembra até o Flamengo e o Olímpia do ano passado. O Flamengo 1-0 aqui, chegou lá, pimba. Então, pé no chão, desce do salto e vamos continuar jogando sério. Assim como jogou contra o Corinthians, assim como jogou contra o Bolívar, e que o Flamengo faça uma boa atuação fora de casa. Eu não lembro, eu sempre falo aqui, de uma boa atuação, excelente atuação do Flamengo fora de casa. As boas atuações do Flamengo sempre são em casa. Será um problema do time do Tite? Chega fora de casa, recua todo mundo? Vamos ver como é que vai ficar esse jogo aí contra a equipe do Amazonas. Quem apita, desculpa, tá? Mas é o péssimo Ramon Abate Abel, que na minha avaliação apita mal as suas partidas, os seus jogos. Eu respeito ele como pessoa, mas como profissional é muito abaixo. Apesar de que no último jogo contra o Corinthians ele passou despercebido. Quando o árbitro passa despercebido é porque ele apitou bem o jogo, beleza? Meus amigos e minhas amigas, o time do Amazonas venceu apenas um dos últimos 9 jogos disputados, que foi justamente contra a equipe do Santos. Teve até um dirigente lá do Amazonas que provocou o Santos, provocou o Paysandu, chamando de... Até esqueci, o pessoal me explicou que essa expressão que o técnico, que o funcionário do Amazonas chamou lá, significa gambá. Lá no Pará, lá no norte do país, lá no Amazonas, né? Uru, alguma parada com U no final, esqueci. Bota aí no comentário aí que eu vou lembrar.
Tá? Esse Brasilzão é multicultural, eu amo essa situação, então eu não sei todas as palavras, todas as expressões, assim como tem expressões aqui no Rio de Janeiro que a galera que não mora aqui de repente não sabe. Então, não tá em boa fase o Amazonas. Venceu apenas um jogo dos últimos 9, né? Dos últimos 9 jogos, que foi contra o Santos, tudo bem, foi uma equipe relevante, que estava na primeira divisão até ontem. No entanto, a equipe do Amazonas pode ficar sem técnico em breve. Pedro Lourenço, que é o novo sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, que é o dono lá do supermercado BH, o cara tem dinheiro pra burro, estuda contratar Adilson Batista para assumir o cargo no departamento de futebol de base, né? Nem para ser técnico do Cruzeiro, para assumir o cargo no departamento de futebol da base do Cruzeiro. Esse rapaz, esse Pedro Lourenço, pretende fazer uma verdadeira revolução na equipe do Cruzeiro. Se fala até, parece que o Cássio vai pro Cruzeiro, fala até em Gabigol, porque vai levar o Gabigol no final do ano, aí eu já não sei, enfim, essa novela Gabriel aí meio complicado. Enfim, vamos avançando. Desejo antigo, então é bom pro Flamengo, né? Esse bafafá lá, mas também o Flamengo não tem que ficar dependendo de... porque o técnico do Amazonas vai embora e o Flamengo... Não, o Flamengo tem que ir lá e ganhar o jogo, né? Logo me altera aqui. Meus amigos e minhas amigas, Bruno Andrade do portal Mais Futebol revela que desejo antigo de torcedores do Flamengo, Mr. Jorge Jesus, vai assinar a renovação de contrato com a equipe do Al Hilal nos próximos dias, portanto, nem vai ter aquele ensaio, né? Quando o Tite, enfim, espero que isso não aconteça, dele ficar na corda bamba, mas aquele ensaio de, traz o Mister, esse ano parece que isso não vai acontecer, porque os árabes lá do Al Hilal já vão renovar o contrato do Mister, os caras têm dinheiro pra caramba, são barris, são mares e mares de petróleo que os caras têm lá, é muita grana, é muita reserva de petróleo, vão pagar pra ele tudo que ele quiser, ainda mais que ele quebrou o recorde de vitórias consecutivas da história do mundo do futebol. Então, gente, esquece que esse ano realmente vai ficar complicada essa situação. O próximo e último duelo do Flamengo pela fase de grupos da Copa Libertadores da América está chegando. O Flamengo enfrentará a equipe do Milionários pela sexta e decisiva rodada da competição continental na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, no estádio do Maracanã. Para esse jogo, o Flamengo já abriu a venda de ingressos. Hoje, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, os primeiros níveis de sócios torcedores do Flamengo puderam adquirir seus respectivos bilhetes. Durante essa tarde, os níveis inferiores também terão a oportunidade de comprar o ingresso. Para o público geral online, as vendas começam apenas às 6 horas desta terça-feira. Os preços continuam os mesmos do último jogo da Libertadores diante da equipe do Bolívar. Portanto, setor norte, 60 mingau, 6,30. Setor sul, 60 mingau, 6,30. Leste superior, 70. Leste inferior, 90. Oeste inferior, 110. Maracanã mais, 500 pau. Caso o torcedor queira comprar o ingresso pessoalmente ou já trocar o seu ingresso, no dia 26 às 10 horas da manhã, os pontos de vendas físicos estarão abertos. É isso aí, tem que manter o preço lá embaixo. Não é porque veio de 2 vitórias que tem que botar o preço lá nas alturas, até porque o Flamengo não está classificado. Matematicamente não está. Mas o Palestino pega o Bolívar fora, vai perder, Pedrão. Não vai ganhar, Pedrão. Meu amigo, pé no chão, tem que entrar, esquece o jogo do Bolívar, foca no jogo do Flamengo, e o Flamengo tem que vencer o seu jogo com a nação, o povão, aquela massa vindo junto para apoiar o Mengão. Meus amigos, vamos entrar agora no debate do estádio do Flamengo. Vou ler as aspas aqui do Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, pré-candidato à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Tá aí, ó. Ele publicou um vídeo nas suas redes sociais, junto com o deputado Pedro Paulo, falando sobre o estádio do Flamengo. Abre aspas. O Flamengo já tem um compromisso público junto ao prefeito Eduardo Paes. O encontro está marcado para a próxima semana e a certeza é de que o projeto avance e o sonho da nação rubro-negra seja realizado pelo estádio. Aliás, tô aqui para fazer campanha política para ninguém, tô lendo a notícia.
o Eduardo Paes, ele anunciou um projeto aí, o pessoal tá até brincando, chamando de Dubai, né? Porque vai ter meio que umas ilhas artificiais, umas ilhotas ali, sei lá, no Porto Maravilha. E isso já estaria, né, pelo que se conversa nos bastidores, dentro do projeto do estádio do Flamengo. O próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou recentemente que planeja comprar o terreno do gasômetro até dezembro. Né? Em 2022 ele já falou que o Maracanã seria para jogo pequeno e o estádio do Flamengo seria enorme, seriam para as partidas maiores. Isso são palavras ditas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E agora tem um Cacau Cota aí nessa situação também com o Pedro Paulo, que é um dos deputados que está engajado aí nessa questão do projeto do estádio. E o Eduardo Paes também, logicamente, é vascaíno, vai surfar ali, né? Vai surfar junto ali. Até porque tá chegando a eleição aí, coisa e tal. Ah, Pedro, mas... Não, gente, não tem jeito, gente. Olha só, se o Flamengo quiser construir estádio, entendeu? Vai envolver política. Isso aí não tem jeito, não é fazer campanha, né? Senão não vai rodar, irmão. Ou então, pressão pública. Pega o povão do Flamengo, começa a protestar no meio da rua, dizendo para comprar o terreno. É uma coisa ou outra, senão não vai sair, velho. Até isso, pressão pública envolve política, não tem jeito, né? Vamos avançando, gente. O All Sport. De acordo com o jornalista André... foi revelado, tá? O X9 de Gabigol. O cara que vazou a foto de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vamos ver aqui sobre isso. De acordo com o jornalista André Hernan, do All Sport, a foto de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians foi tirada e divulgada pelo assistente de um músico que se apresentava no churrasco realizado na casa do atacante. Esse assistente seria torcedor do Flamengo e quando ele visualizou Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a camisa do Corinthians, ele teria ficado revoltado com essa história de ver, né, um ídolo do Flamengo com a camisa do Corinthians, sacou o telefone, tirou a foto e logo enviou aí para as redes, explodiu aí nas redes, né, essa loucura que foi essa semana, o pessoal até comentando, pô, tava tudo meio parado, né, não tinha futebol e aí do nada surge essa loucura, né, então foi revelado aí o X9, o Gabriel sabe, aliás, quem é, né, ele comentou na entrevista que sabe quem é, mas, cara, eu vou falar pra vocês, eu reconheço a revolta do cara, eu não vou julgar o cara não, porque o cara, pô, imagina, viu o Gabigol, o cara ficou puto ali, tirou a foto, vai ver, tava manguaçado também, o pessoal tomando a cervejinha aí, coisa e tal, e acabou, mas isso aí, gente, ó, o que eu quero saber do senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol, é dentro do campo. Eu quero ver o dentro do campo. Mas o Tite não bota. Isso aí realmente é verdade. Mas não bota por quê? Porque ele também não tá bem. E eu acho que o Tite não gosta dele também. Eu acho que é as duas coisas. Né? Uma coisa é as duas coisas. Tá? Bota pra jogar 20, mas no 20 não aproveita também. Né? Ficar correndo pra um lado pro outro. Não corre errado. Mas vamos lá, minha gente. Ó. Informação do mundo rubro-negro, tá aí, ó, confirmada pelo GE. Globo, pelo Globoesporte.com. 470 milhões de reais é o novo valor total que o Flamengo vai receber do seu patrocinador master pelos próximos 4 anos de contrato. Então é importante destacar isso. Não são 470 milhões que o Flamengo vai receber agora. O que acontece é que outras empresas desse ramo estavam procurando o Flamengo justamente para assinar esse contrato. O Flamengo acionou lá, ó, estão dando mais aqui, coisa e tal, como é que vai ficar? E eles ofereceram esse valor, que é um valor gordíssimo para o nosso Flamengo, e por isso que o Flamengo é tão cobrado. Cadê o resultado? Cadê o campeonato? Cadê o título, né? Porque recebe de fato muita grana, muito dinheiro. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, me siga nas outras redes, no Instagram, tudo que é rede aí, que é importante também, beleza? Tamo juntão, saudações rubro-negras.